E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. Desde agora, trazendo todas as notícias de hoje do nosso querido tricolor, o mercado da bola. São Paulo, que deve perder o Oscar, o meia deve se aposentar, mas o tricolor já está no mercado. Thomas Pochettino deve ser o substituto para a vaga do meia Oscar. Quero que você comenta aí se você gosta da contratação. E também muita gente querendo os zagueiros do São Paulo. Você acha que o São Paulo deve se desfazer de algum dos seus zagueiros? Deixa aí nos comentários. Também, já antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo todos os dias para vocês curtirem. Vamos assistir o vídeo junto aí, no final eu volto, a gente fala de zagueiro, fala de Oscar, fala de Pochettino. Direitos autorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. Temos bom. Então vai, vambora. Não, a gente estava apurando desde cedo, Bruno Andrade, se puder abrir, vamos abrir, abre geral aqui no geral, porque assim, ó, Bruno Andrade mandou, a gente conseguiu aqui umas confirmações, mas o Oscar comunicou pessoas próximas que vai parar. O Oscar, jogador de São Paulo, que teve o problema cardíaco recentemente. Ele vai se aposentar? Comunicou pessoas próximas que já tomou a decisão e que vai parar. Ouvimos dos três lados aqui, tanto do Hernan, tá a pressão da família também, então a tendência no momento é que o Oscar pare, Bruno Vicari. E a gente tinha ouvido da parte do São Paulo, quando o problema aconteceu, que o São Paulo deixaria claro a decisão ser tomada pelo jogador. Então ele já informou, Bruno, a pessoas próximas que ele vai decidir se aposentar, é isso? Eu entendi ali o cuidado do Felipe em falar a tendência, mas a gente pode falar sim que o Oscar tomou a decisão de parar de jogar. Agora falta um passo importante que possivelmente ou muito provavelmente o São Paulo não vai colocar obstáculo nenhum, porque há um contrato vigente, há um contrato em andamento, eles precisam rescindir esse contrato e seguramente vai ser de forma amigável, deve ter seguro por trás e outras questões, mas é isso, do lado do Oscar a decisão está tomada, agora é uma questão mesmo de sentar com o São Paulo para alinhar essa rescisão amigável, que enfim, envolve uma coisa muito humana, muito de saúde, o São Paulo dificilmente vai colocar obstáculos, então infelizmente para o Oscar, infelizmente para o São Paulo, infelizmente para o futebol brasileiro e internacional, um grande jogador, um bom jogador, vai terminar a carreira por conta de saúde, mas enfim, saúde em primeiro lugar, que o Oscar então tenha tranquilidade daqui para frente na sua decisão. E o Oscar teve no CT na semana passada, né? E aí quando ele esteve lá, foi lá, botou o uniforme, até os jogadores postaram foto, o Lucas postou uma foto com ele, bom te ver bem, irmão, tal, não sei o que, aquela coisa toda. E assim, o São Paulo queria fazer uma reunião com o Oscar, projetava uma reunião ou projeta uma reunião com o Oscar para entender a decisão. Então, diante dessa decisão já que foi passada para os familiares, para pessoas próximas e tal, São Paulo vai chamar o Oscar para uma reunião para, enfim, comunicar em conjunto, deve ter ali um anúncio um pouco mais delicado, um pouco mais emotivo e tal. E o que eu tenho de informação, isso já não é de agora, o São Paulo estuda até um projeto para colocá-lo dentro do São Paulo, inseri-lo dentro do São Paulo, para ele poder trabalhar lá dentro nos bastidores. Isso o São Paulo está estudando, não está batido o martelo. Então o São Paulo, porque ele tem contrato, né? O contrato dele iria como jogador até o final do ano. Então o São Paulo estuda inseri-lo no CT, inseri-lo no clube de alguma maneira, para que ele possa ajudar o São Paulo de alguma maneira e ele possa trabalhar lá dentro como consultor, enfim. Ele é um cara vivido, ele é um cara da bola. Na China. Enfim, é um cara espetacular. A experiência que ele tem é importante. A experiência que ele tem. Então o São Paulo estuda, não é nada certo ainda, mas o São Paulo estuda essa possibilidade. O pessoal do staff dele já tá ciente dessa decisão, ficaram preocupados também, até por conta de tudo que aconteceu, né, da parada cardíaca, que ele ficou
no momento muito frágil dele, então teve essa questão familiar, tudo pesando para que ele parasse. Eles decidiram já, Felipe, se vai ter algum anúncio, se isso vai ser falado? Ainda não tá... não tá definido isso, eles devem emitir um comunicado. Acho que não vai ser algo simples, parei. Vai ser algo mais elaborado, né? Mas a decisão, nesse momento, tá tomada. Ele, pra que isso aconteça. ele avisou pessoas próximas. Ô, Felipe, você vai... Tem que correr lá. Você tem, só pra encerrar, então, aquela informação... E vamos voltar na história só pro Felipe ir embora, mas a gente volta na história do DM de São Paulo. Tá? Nossa, aqui é o combo de São Paulo, hein? Que semaninha, né? Aí. O River Plate da Argentina, ele tem interesse na contratação do Bernabé, lateral esquerdo do Inter. Aquele lá? Aquele lá. Nomes você falou mais cedo aqui do Pochettino, né? Tomás Pochettino, jogador que foi muito bem no River Plate 3 temporadas atrás e depois se incorporou ao Fortaleza já na época do Vojvoda. Eu me lembro que quando o Vojvoda chegou com o Fortaleza na final da Sul-Americana, o Pochettino era o cara. E ele era titular absoluto. Depois ele foi perdendo espaço. Ele era um cara de confiança do Vojvoda. Jogador muito bom, tá? E o São Paulo agora tá de olho nele. Já teve algumas... primeiro teve um approach, uma consulta para ver se dava negócio. Obviamente o São Paulo, entre aspas, aproveita o fato do Fortaleza ter caído para a segunda divisão. Alguns jogadores não querem ficar no Fortaleza para a disputa da segunda divisão. Vai ter uma bela de uma barca de saída de atletas. E aí viu uma brecha e o São Paulo abriu conversas com o Pochettino. Então as negociações começaram, não tem ainda nenhuma situação avançada. Não tem nenhuma situação assim, olha, tá para fechar ou tem proposta, a proposta foi feita, mas as conversas já começaram, as negociações já começaram e o São Paulo entende que ele é um atleta que agrada, inclusive, o técnico Hernan Crespo. Gaston Ávila. Você já matou a charada. O Gaston Ávila, que é outro jogador esse é jovem, 24, mais jovem, né, 24 anos. Também está no Fortaleza, mas ele pertence ao Ajax. O São Paulo também consultou as condições. Gaston Ávila, também no Fortaleza. Aí o São Paulo, como ele é do Ajax, aí o buraco é mais embaixo. Aí o modelo de negócio é outro. O São Paulo consultou o Ajax, que detém os direitos do jogador, para um empréstimo. Porque assim, o São Paulo está vendo que pode acontecer uma barca dos zagueiros, né? Porque tem o Arboleda, aliás, trazendo aqui um F5 do Arboleda. Você tinha falado do Atlético Paranaense ontem. Atlético Mineiro também consultou Galão o Arboleda. também? A pedido do Sampaoli, o Galo fez uma consulta, mas não ao São Paulo, ao staff do jogador. E aí a resposta foi, olha, o salário é alto, tem as luvas que o São Paulo ainda está pagando, né, parcelado da renovação de contrato. É uma negociação que não é fácil e o São Paulo também não tem interesse em se desfazer, ainda mais para reforçar rival. Sim, né? sim. Reforçar rival. Então o Atlético já se ligou na primeira consulta, que é algo difícil. Então o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro já consultaram o Arboleda, tem o Ferrarese que interessa ao Botafogo, o Botafogo quer muito o Ferrarese por empréstimo e já deve preparar uma oferta aí para os próximos dias. Se bobear, a semana que vem no Fala Fonte a gente já vai estar falando de proposta do Botafogo para o Ferrarese. Não sei ainda o modelo que vai ser dessa proposta, mas vai ter. Então, assim, o São Paulo já está olhando o mercado de olho, olhando de olho é redundante, mas já está olhando o mercado para zagueiro, para composição, porque pode perder. E o Galo tem esse carro, não foi o que ele falou? E isso causou discussão interna no São Paulo? O que acontece assim, o São Paulo politicamente vive uma guerra de bastidores. O São Paulo toma uma decisão de afastar e demitir algumas pessoas, trocar umas pessoas de posto, demitir médico, demitir fisiologista, demitir massagista. Tá se mexendo num vespeiro. E aí, algumas histórias e alguns modelos de trabalhos, eles vêm à tona nesse momento. Né? E isso acaba que aflora ainda mais a questão política do São Paulo. Colocando isso, surge essa história do
do Monjaro, né? O Eduardo Hauen é um médico que, num primeiro momento, trabalhava em Cotia e também começou a trabalhar na Barra Funda. Ele foi levado pelo Douglas Schwartzman, que é uma figura muito conhecida na base do São Paulo e que também tem trânsito na Barra Funda. E já é uma figura que faz tempo tá no bastidor ali de São Paulo. E é uma né? figura política importante dentro do São Paulo. E o Hauen é uma figura que é conhecida no meio esportivo, tem um nome, tem moral e tal, e ele começou a fazer um trabalho dentro do CT com alguns atletas. E entre esses trabalhos foi aplicar o Monjaro em atletas. E isso dividiu opiniões dentro do clube. Eu conversei com várias pessoas dentro do São Paulo, até para saber quais atletas usaram, quem usou, se era atleta lesionado, se era atleta que estava no banco, titular e tal, porque isso, né, faz diferença. Porque, de fato, esse medicamento, para quem não sabe, ele é um medicamento legal, você pode comprar na farmácia, você usa com prescrição médica de um nutrólogo, mas é um medicamento que você usa para uma caneta emagrecedora, que você acaba perdendo força, você acaba perdendo massa muscular. E você emagrece rápido. E a gente não imagina que um atleta... Um jogador de futebol que perde tanto num treinamento, num jogo, precisaria. Uhum. A resposta que eu tive foram do clube, veja bem, essa informação eu busquei no clube, depois da matéria que foi publicada pelo Gabriel Sá e pelo Pedro Lopes, no portal UOL, que 2 atletas usaram. 2 atletas que não estavam jogando. Tá. Usaram esse medicamento. Estavam contundidos. Não estavam contundidos. Mas não estavam jogando. Não estavam jogando. Uhum. Então, assim, vamos pensar que são 2 jogadores que estavam na reserva. Tá. Não estavam tendo sequência. Tá. Às vezes não eram relacionados. Esse é o ponto. E o São Paulo alega que os lesionados, e aí foram 70 jogadores que ao todo que passaram pelo departamento médico nessa crise do DM. São Paulo alega que não foi por causa disso que os jogadores se lesionaram, ou perderam força, ou perderam carga, e aí se machucaram por causa disso. Porque existe a dúvida se essas lesões são consequências da medicação. Da medicação. Isso, exato. Há essa dúvida. Uhum. O São Paulo alega que não. Mas o fato é que, sem dúvida nenhuma, isso divide opiniões, porque, independentemente se o cara está jogando ou não, independentemente se ele é titular ou se ele é reserva, se ele se machucou, se ele deixou de se machucar, se ele... Um atleta de futebol usar esse medicamento é polêmico. E isso dividiu opiniões dentro do São Paulo. E isso aflorou a guerra política. Entendi. Tem gente dentro do São Paulo que, quando ficou sabendo que alguns atletas estavam usando essa caneta emagrecedora, os caras ficaram malucos. Malucos. E outros viram como um protocolo médico natural, porque confiam no trabalho do Eduardo Hauen. E o Eduardo Hauen, na própria matéria, se defende, diz que era um protocolo natural. É a medicina, existe esse protocolo, não é nesse momento uma substância proibida. Lembrando, outro ponto que é importante, não é o medicamento o Monjaro, que é conhecido. Ah, não é o Monjaro. É Monjaro. Um outro tipo de medicamento que, segundo o Eduardo Hauen, é um medicamento que está aprovado pela Anvisa, mas é um medicamento desconhecido. É um medicamento importado. Não é exatamente o Monjaro. Não é o mas Monjaro. É também uma caneta emagrecedora. Mas é uma outra... Não é o Ozempic e não é o Monjaro, que são os mais conhecidos. Isso, não mas são esses. É um importado que, segundo o Hauen, é uma caneta aprovada pela Anvisa. Bom, aí então acho que o fato, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte, não é, Bruno? Se isso causou ou não as lesões, a gente não sabe. Mas que isso causa uma divisão política dentro do São Paulo, está causando. Causa uma... Assim, o São Paulo, através do superintendente, que é o Márcio Carlomagno, ele entende que essas mudanças precisam ser feitas. Essas mudanças no departamento médico... Esse médico, ele é chefe do departamento? Não. Ele foi contratado, e ele foi contratado, ele primeiro trabalhava ali
na categoria de base, ali em Cotia, e depois ele começou a prestar serviços também na Barra Funda. Mas é alguém da comissão médica do São Paulo. Ele faz parte do corpo médico do São Paulo. Isso, perfeito. E aí ele começou a trabalhar com os atletas da Barra Funda do profissional. Fez alguns trabalhos específicos com o Lucas Moura e tal. E o Hernan, porque algumas mudanças já aconteceram, certo? Até de segurança, de médico, fisiologista, fisioterapeuta, teve mudança em todas as áreas do São Paulo. E novas mudanças ainda vão acontecer? Não, demissões não, mas vão ter contratações. E aí, também em cima das contratações, não é, Bruno Andrade? Algo que o Crespo já falou, que vocês já trouxeram aqui já há algumas semanas, é o perfil dos atletas, né? Os novos atletas serem, né, os atletas que forem contratados agora terem O Crespo até foi mais duro, né? Ele falou assim, eu preciso de atleta com saúde. Foi isso que ele falou na última ou penúltima entrevista. E vocês já trouxeram essas informações que o São Paulo busca atletas com perfis diferentes do que ele tem no atual elenco, Bruno. Sem dúvida alguma, jogadores mais jovens, o que significa que o mais jovem vai se lesionar menos do que o mais velho. A minha interpretação, né? Vocês consomem, estão muito mais por dentro aí do dia a dia do São Paulo, especialmente o Hernan. Mas é muito mais uma questão mesmo de planejamento, de estratégia, de departamento médico, do que propriamente o perfil do jogador. Claro que ser mais jovem facilita, mas não é garantia de não se lesionar, seja uma questão crônica, seja uma questão mesmo mais... Enfim, eu não vou muito por aí, mas uma coisa é certa, o perfil do elenco do São Paulo precisa ser rejuvenescido, não só por uma questão de lesões, mas por uma questão mesmo de entrega, de projeto e de futuro. Então, se o São Paulo conseguir se acertar aí com tantos investimentos enfim, fala-se bastante que vai acontecer, é importante para o São Paulo na próxima temporada. E dentre esses novos... Meus amigos, uma pena, o meia Oscar deve realmente deixar o São Paulo e se aposentar por conta de problemas de saúde. A gente sabe que ele teve uma síncope vasovagal. Não vinha jogando por conta da lesão séria que teve na vértebra da coluna após aquele jogo contra o Corinthians. Depois uma lesão, se eu não me engano, na batata da perna. É uma pena e é um azar tremendo, porque na China, em todo o período que ele ficou na China, ele se lesionou 3 vezes. Em todo o período que ele ficou na China, que eu nem sei quantos anos foram, mais de 5 com certeza. Ele se lesionou 3 vezes em 5 anos. Só no São Paulo ele teve 4 lesões. Eu tô me lembrando aqui, só no São Paulo ele teve 4 lesões. Então é uma pena, eu acho que ele é um jogador com características que para mim são importantes. O São Paulo, principalmente o São Paulo do Zubeldia, o do Crespo nem tanto, mas o São Paulo do Zubeldia, ele sofria demais por não ter um meia de criação, principalmente o Zubeldia gostava de usar o Luciano ali, a gente sabe que não é o Luciano. O São Paulo do Crespo, quando tem o Marcos Antônio e quando tem o Ferreirinha, é um time que já consegue se virar mais para criar. Consegue o conjunto do time do Zubeldia, quando tem minimamente algumas peças, consegue se virar mais. Consegue jogar mais bola do que o time do Zubeldia conseguia. Mas ainda falta um cara que pensa. Ainda falta. Porque, cara, não tem como você cobrar do Marcos Antônio que ele faça a saída de bola e esteja na frente para criar. Porque, ao meu ver, o grande problema do São Paulo qual é? Pra mim, principalmente na época de Pablo Maia e Alisson, era a saída de bola. O Alisson era o único que conseguia fazer saída de bola no São Paulo. Porque o Pablo Maia, a gente sabe, só toca pra trás. Os dois se lesionaram, rodou, até que achou Bobadilha e Marcos Antônio. O Marcos Antônio, cara, ele foi um grande achado. É um jogador muito acima dos volantes do São Paulo. Ele a todo tempo busca jogar pra frente, busca tocar pra frente, busca girar o corpo e dar início na jogada. E ele consegue fazer isso. Mas o que falta é ele fazer essa saída de bola e essa bola chegar num meia que tenha qualidade. O que acontece às vezes é o São Paulo jogando com 3 volantes, ele se posiciona um pouco mais à frente, essa bola chega nele, o Bobadilha também tem até uma saída de bola razoável. Essa bola chega e ele dá continuidade na jogada. Mas ainda falta
falta um meia, falta um cara que pensa, falta um cara diferente, como o Arrascaeta é no Flamengo, o Matheus Pereira é no Cruzeiro, pô, como o Alan Patrick é lá no Internacional. Tem que ter um 10, como o Garro é no Corinthians. Todo time tem que ter um cara diferente, tem que ter um 10. O São Paulo não tem esse 10. São Paulo não tem um cara que pensa, o cara que o jogo tá difícil, o jogo tá truncado, a marcação tá acirrada. Tem que ter um meia que acha um passe, tem que ter um meia que faz uma virada de bola, tem que ter um meia que dá um tapa de primeira, que enxerga espaços onde os jogadores comuns não enxergam. O São Paulo não tem esse cara. O São Paulo hoje é um time de conjunto. Se você tem as principais peças, o conjunto se sobressai. Você tem um Ferreirinha ali que faz alguma coisa diferente. Quando o Lucas está em campo, o Lucas é o cara que tem a parte técnica acima da média. Tem um arranque, tem um drible, tem a velocidade. Tem muita coisa. Mas falta o passe, falta o 10, falta o cara que organiza o meio de campo. Nesse sistema do Crespo, um bom 10 ou um bom meia que seja... não temos um grande 10, mas temos um meia que sabe fazer a função, que é pelo menos dinâmico, não é nem um volante, não é um volante, é um meia mesmo, um meia dinâmico, assim, entenda o que eu vou falar, um meia com as características do Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor não é um 10, mas ele é um meia esquerda, então São Paulo falta até essa peça, você tem um meia, sabe, que com característica de meio, o cara que carrega a bola, o cara que tenta driblar, o cara que é dinâmico, que dá velocidade, que dá movimentação ao meio de campo. O São Paulo com o Rogério Ceni jogava com 2 meias, jogava com Nestor e Igor Gomes. Nenhum deles é um 10, mas os dois jogavam de meia. Hoje o São Paulo não tem nenhum jogador parecido. Aqui não tô falando que eu quero Nestor e Igor Gomes de volta, tô falando de características, por favor. Antes que venham me xingar aqui, que eu sei que tem muita gente que odeia o Rodrigo Nestor e odeia o Igor Vinícius. Então o São Paulo não tem nenhum meia, nenhum cara para fazer essa função. O São Paulo joga com volantes no meio de campo, só volantes. O São Paulo não tem um meia, um cara que sabe girar a bola, que tem um mínimo de qualidade técnica. Não tem. Então falta, o São Paulo precisa. Eu até tava pensando, comentei aqui nos vídeos passados, o River quer comprar o Galopo, né? Pô, por um time que não tem meia, o Galopo tá mais que o suficiente. Ainda mais que o Galopo se recuperou das lesões, vive um bom momento lá no River Plate. Acho que ele seria útil pro São Paulo. Porque o pouco que ele jogou no São Paulo, jogou de 9 improvisado. Nunca jogou na posição dele, ou melhor, raramente jogou na posição dele de meia direita ou de meia esquerda. Acho que poderia ajudar. Acho que o São Paulo não vai ficar com ele, então tá atrás do Pochettino, mas pra mim é pouco. São Paulo ainda precisa de pelo menos mais 2 caras nesse meio de campo. Precisa de um 10 e precisa de... Eu só espero que o Oscar se aposentando a camisa 10 não vá pro Luciano. Ou melhor, a camisa 10 já é do Luciano, né? Eu tô ficando louco. O Oscar tá com a 8, a camisa 10 já é do Luciano. Meu Deus, é um crime. Crime do crime o Luciano vestir a camisa 10 do São Paulo. Eu só espero que o São Paulo tenha capacidade, que o Casares tenha capacidade de trazer o que o São Paulo precisa. Não se desfazer dos zagueiros, que o ponto forte do São Paulo hoje é os zagueiros. Os 2 volantes do São Paulo são decentes, Marcos Antônio e Bobadilha. Tem que torcer para Alisson e Pablo Maia se recuperarem, porque vai ficar difícil. Senão vai ter que contratar mais um volante para esse meio de campo. As laterais do São Paulo, a gente não tinha ninguém. Hoje já tem dali 2 em cada posição, fora os moleques da base. Tá ok, mas o São Paulo precisa de 2 meias. O São Paulo precisa de 2 atacantes de beirada. 2 atacantes rápidos. Urgente. Deixe a sua opinião, dê o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like aí e se inscrever no canal, beleza? Fique todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.